Olá, ouvinte internauta que se liga na Itatiaia no nosso canal do YouTube. Nós vamos começar uma sequência de entrevistas com os 10 vereadores mais votados, eleitos ou reeleitos da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje eu já recebo o mais votado da capital, Pablo Almeida, do PL, que teve quase 40 mil votos em Belo Horizonte. Foram 39.960 votos. Pablo, vereador, seja bem-vindo à Itatiaia. Obrigado, Edson. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Vereador, nós vamos conversar por 15 minutos para que o senhor possa dizer quem é você, quais são suas ideias que está chegando agora à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Primeiro, queria que o senhor me explicasse a sua origem, entrando na política, de onde que você veio de fato para entrar nessa empreitada que é a política, já começando aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Edson, eu estou envolvido com movimentos políticos desde 2016, 2017. Então participei de manifestações naquela época, participei de muitas ações e através de um grupo político de dentro da minha igreja que se chamava GAP, que é Grupo de Ações Políticas, eu comecei a trabalhar mais ostensivamente esse assunto. Então, de dentro da igreja, eu comecei a olhar os problemas da sociedade e comecei a me colocar à disposição não para ser parte do problema, mas para ser parte da solução desses problemas. Então, comecei a me envolver nessas ações e a gente tinha ações ali, por exemplo, relacionadas ao aborto, a pautas contra a ideologia de gênero, contra as drogas, e a gente foi trabalhando esse aspecto. Posteriormente, eu conheci o deputado Nicolas, né? Na época, ele era somente o Nicolas Ferreira, eu tinha ali meus 4 mil seguidores, ele tinha algo em torno disso também, e ele me convidou, vendo os conteúdos que eu produzia também para o YouTube, esqueci de falar que eu fazia esse conteúdo para o YouTube também, falando sobre política a nível municipal, e ele me convidou para fazer uma live, e essa live se chamou O Cristão e a Política, onde 2 cristãos estavam conversando a respeito desse assunto, né, que era pertinente para a gente. Posterior, ele me convidou a trabalhar no gabinete dele, eu trabalhei ali enquanto ele era vereador, fui seu assessor durante o seu mandato de 2 anos, posterior virei o seu chefe de gabinete, ele enquanto deputado federal, e é basicamente essa a nossa trajetória na questão da atuação política, né, na parte pública aí. Foram quantos anos trabalhando com o Nicolas? Enquanto ele era vereador, os 2 anos que ele foi vereador, e agora 1 ano, né? Ele enquanto deputado, eu só me desvinculei do gabinete anteriormente, somente por ocasião das eleições. E agora, Pablo, como eu estava dizendo aqui no início, o senhor foi o vereador mais votado aqui em Belo Horizonte. Se eu não me engano, bateu até o recorde da então vereadora Duda Salabert, na época que ela foi a mais votada da história na época, que o senhor acabou batendo esse recorde. O que você associa, o que você acredita que tenha sido a motivação para conseguir tanto voto para entrar na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Primeiro, é uma lei que o STF ele não conseguiu revogar ainda, que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, eu trabalhei durante esses últimos anos nos bastidores, né? Assim como eu disse, ali nos bastidores, enquanto o Nicolas era vereador, estava ali nos bastidores, sempre trabalhando, sempre fazendo uma parte muito ativa na questão da política. Então, estive trabalhando também enquanto a eleição do Conselho Municipal, o Conselho Tutelar. Então, trabalhei ativamente ali no Conselho Tutelar para ajudar a eleger essa base conservadora que nós fizemos na eleição do Conselho Tutelar. Aquilo, como eu já disse aqui anteriormente em outras entrevistas aqui na Itatiaia, a gente trabalhou muito na campanha. Eu não era um vereador que tinha muitas bandeiras espalhadas pela cidade. Com toda certeza, se você não passou na Silva Lobo, você não viu bandeira minha espalhada por aí, ou lá na Cabana. Mas eu estava nos sinais na cidade. Eu estava rodando em todos os lugares, eu fui nas 9 regionais, visitei todos os lugares que eu consegui ir. Eu tinha agenda de manhã, à tarde e à noite. Então, era um trabalho que foi feito, uma colheita daquilo que a gente semeou lá atrás. É óbvio que o apoio do Nicolas à nossa candidatura, eu fui o único candidato que ele apoiou aqui em Belo Horizonte, foi algo que foi um fator determinante para que a gente conseguisse essa votação nessa expressividade. Mas o eleitor, ele só associou a minha figura com a figura do Nicolas justamente porque ele viu que era uma pessoa que, além de próxima, não era só porque o Nicolas estava indicando alguém que ele conhecia, é alguém que de fato estava propondo boas propostas, é alguém que de fato estava trabalhando na campanha, então vai buscar isso durante o meu mandato também. Então acho que foi essa associação dessas coisas que culminou nessa eleição expressiva que a gente teve aí. E, vereador, o senhor fala sobre o deputado federal Nicolas Ferreira, que ele também começou aqui enquanto vereador em Belo Horizonte,
entrevistei ele diversas vezes, ainda quando ele era vereador aqui na capital, até que ele teve aí essa ascensão muito grande na política e hoje é deputado federal. Sei que o senhor nem assumiu ainda seu mandato, assume agora no mês de janeiro, mas o senhor enxerga a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte também como uma porta de entrada, que quem consegue fazer um trabalho expressivo lá dentro chega mais adiante? O senhor já pensa nisso também, não? Edson, eu penso em Belo Horizonte. Eu penso na minha cidade, ao qual eu fui eleito para trabalhar, e daqui a 2 anos a gente vai ter essas eleições, né, de deputado estadual, deputado federal, do Senado, de governo, daqui a 2 anos. Daqui 3 anos, né, aliás, 2 anos e um pouco, que a gente ainda está no final de 2024. Eu sei que pela votação expressiva que eu tive, muitas pessoas já conjecturam esse tipo de coisa. E eu sei também que é natural que isso possa acontecer de alguma forma, mas eu não deixo isso subir para o meu coração, porque de fato eu estou preocupado com os problemas de Belo Horizonte e aquelas pessoas que depositaram a sua confiança em mim, em ter de fato um representante ali na Câmara de Vereadores. Eu preciso dar o retorno para que essas pessoas que votaram em mim, tenham um vereador que está pensando em BH e não pensando em fazer palanque político, assim como eu já vi outros vereadores eleitos agora que estão usando a Câmara apenas para fazer essa porta de entrada e fazer palanque político. Eu não quero fazer palanque político, eu quero fazer pela minha cidade. E agora, vereador, que a gente conseguiu entender melhor a sua trajetória, a sua origem, vamos falar um pouco então das suas projeções de trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Quais são as bandeiras que o senhor já elenca que vão ser aí a sua pauta prioritária, que vão ser o caminho do seu trabalho na Câmara aí nos próximos anos? É nítido para todo cidadão de Belo Horizonte os principais problemas da cidade. Eu não preciso ficar falando aqui sobre saúde, sobre educação, sobre transporte público, sobre insegurança, porque todos nós vivemos isso diariamente. E óbvio que todas essas pautas estarão dentro do nosso escopo de trabalho, além de exercer aquilo que é uma das principais prerrogativas de um vereador, que é a fiscalização. Hoje, infelizmente, nós não temos vereadores que estão ativos nessa pauta de fiscalização por perfil, né? Alguns por perfil, outros por não se identificarem nesse sentido, mas eu seria um vereador de fiscalizar. Vocês podem ter certeza que Belo Horizonte vai ter um vereador que vai estar ativamente nas UPAs, nas EMEIs, dentro dos centros de saúde, do Conselho Tutelar, ativamente trabalhando para a fiscalização do poder público, porque a gente não pode deixar que o dinheiro do cidadão belo-horizontino seja aplicado em coisas que para a gente não faz nenhum tipo de sentido. Por exemplo, o prefeito, dizem os jornalistas, que acabou de enviar aí um projeto que quer criar mais 4 secretarias aqui em Belo Horizonte. Isso vai ter um custo de quase 50 milhões de reais de impacto orçamentário aqui na nossa cidade. E a gente não pode permitir que isso aconteça de maneira abrupta, do jeito que está sendo feito, que já enviou esse ano para a Câmara algo que vai ser, provavelmente vai acontecer no próximo ano. Então, por que a Prefeitura não esperou para chegar na próxima legislatura, para mandar isso na próxima legislatura, sendo que 50 milhões de reais é um impacto gigantesco. A gente poderia, com esse dinheiro, por exemplo, construir cerca de 416 salas sensoriais dentro das EMEIs. Isso é muito maior do que o número das EMEIs, que são das escolas municipais, que são 353. Olha só, a gente poderia construir mais de uma dentro das escolas. Isso seria um impacto, mais ou menos, de 110 bases de unidades móveis, semelhantes àquela que a Polícia Militar tem espalhada por Belo Horizonte, que a gente poderia agrupar isso e fazer isso para a Guarda Municipal também, que, se eu não me engano, tem apenas em 2 lugares, que é na Pampulha e ali próximo à Assembleia. Então, nós poderíamos estar utilizando esse dinheiro de uma forma que a população seria beneficiado, diferente do benefício ser aquelas pessoas que estão politicamente alinhadas ao prefeito e, ao invés do prefeito dar um retorno para a cidade, quer dar um retorno para o grupo político que fez campanha para ele. Ou seja, eu já loteei a prefeitura, ele já loteou a prefeitura de maneira ostensiva, não tem mais aonde agrupar cargos e agora quer criar mais 4 secretarias para colocar essas pessoas que fizeram campanha para ele. É o bom e velho toma lá da cá, né, que a gente vê que a esquerda faz no nosso país há muito tempo. E, vereador Pablo Almeida, o senhor já falou bastante sobre fiscalização, que de fato os problemas são diversos na cidade e que o senhor já olha sobre esses problemas, mas eu queria saber se tem em pensamento algum projeto, algo muito específico que o senhor tem como propósito não terminar os 4 anos de mandato sem ter conseguido concluir. Algo em específico que o senhor tem no coração mesmo, que o senhor tem certeza que daqui a uns 4 anos o senhor vai assistir essa entrevista e vai conferir se o senhor conseguiu cumprir? Olha só, a gente tem alguns projetos que norteiam a nossa base, que é o seguinte: primeiro, família. Eu quero recuperar
A gente vai trazer a família para o centro das políticas públicas em Belo Horizonte mais uma vez. Segundo ponto, o social. A nossa cidade, ela é uma cidade que infelizmente não tem olhado para o espectro do social da maneira adequada. Eu acredito que a gente tem que individualizar esses casos de atendimento, principalmente na questão dos moradores de rua. A gente vai trazer para aqueles moradores que querem trabalhar, Edson, a gente vai trazer um programa forte para que essas pessoas elas possam ter oportunidade de trabalhar aqui na nossa cidade. Aquelas que não querem trabalhar, a gente também vai dar oportunidade para que elas possam voltar para os seus lares, para voltar para as suas casas e ter a oportunidade que elas buscam ali nas suas cidades de origem. Mas a pauta social, a gente vai ter isso de maneira ostensiva também dentro do nosso governo. Dentro das escolas, por exemplo, uma questão que eu quero deixar de marca é a gente trazer as famílias para dentro da sala de aula. Então, a gente criar um aplicativo, aonde isso junto ao executivo, obviamente, a gente precisa do executivo para realizar isso, um aplicativo onde as famílias vão ter ali, os pais vão ter o acesso das provas dos filhos, a frequência escolar, de se tem algum trabalho, algum dever de casa, e mais uma vez as famílias estarem ali olhando o que os filhos estão fazendo na escola, como que está sendo a projeção dele, porque sem a educação, sem a gente trazer os pais, a gente não pode terceirizar isso somente para coisa pública. Os pais eles têm que ser um agente ativo e não passivo nessa equação. Então nós precisamos trazer os pais mais uma vez, a gente precisa cuidar dessa parte do social na nossa cidade. A saúde, por exemplo, um programa que eu queria muito ter implementado e a gente estava em confluência em relação à propaganda do Bruno Engler, é a questão da telemedicina, que a gente vai lutar para implementar aqui na nossa cidade ainda, que é você que precisa de uma consulta, você que precisa de um remédio, você não precisa ir até a UPA, ao centro de saúde, para ter esse retorno médico. Você pode ir no conforto da sua casa, às vezes uma pessoa que não consegue sair da sua casa ou tem uma mobilidade reduzida, ela pode fazer isso da sua própria casa. A gente já tem em outras cidades o respaldo que isso funciona. Então a pessoa vai entrar ali, vai entrar na consulta, vai ver, vai conseguir pegar o remédio, a consulta, né, médica e também a sua indicação de remédio, vai poder apenas comprar, pede uma terceira pessoa para comprar e não vai precisar ficar saindo, assim como eu tive ali no Cabana. A pessoa tinha que descer, uma senhora tinha que descer vários becos ali e aguardar a boa vontade de alguém para ajudar ela, porque ela tinha mobilidade reduzida e não conseguia. Então, é uma forma da gente trazer um alívio para a população e uma forma também da gente olhar mais uma vez para a situação de Belo Horizonte, que infelizmente não melhorou nada nesses últimos 2 anos. E, vereador, diante dessa quantidade de propostas, principalmente na Câmara Municipal de Belo Horizonte, tudo envolve muita negociação. E quando eu digo negociação, é conversar com a base de governo, para negociar talvez uma emenda ou outra, para viabilizar que uma proposta seja aprovada. Quem será Pablo Almeida quando o assunto for negociação, principalmente com a oposição na Câmara? Eu sou um cara que converso. Eu converso com as pessoas, eu tenho diálogo com todo mundo, eu não tenho conversas espúrias, eu não tenho diálogos cabulosos, assim como o PT tem. Então, eu converso com as pessoas, se a base ali da Câmara, por exemplo, se eu apresentar algum projeto e achar que esse projeto é de utilidade pública para a cidade, eu vou conversar com todo mundo, falar, esse projeto é um projeto bom para Belo Horizonte, se você quer, por exemplo, esse da telemedicina, se alguém votar contra esse projeto, eu vou entender que é uma questão pessoal comigo, e não uma questão que a pessoa está querendo o benefício do cidadão belo-horizontino. O meu trabalho é propor boas leis para Belo Horizonte, não para o Pablo. Então, eu estou levantando aqui o meu nome, coloquei o meu nome à disposição, ganhei essa eleição e vou trabalhar pelo povo de Belo Horizonte. Se a pessoa, por alguma pauta ideológica, não concorda comigo, é uma opção dela, mas aí nas urnas a gente vai tirar isso numa próxima eleição. Ok, vereador, eu tenho aqui agora um clichê gigantesco de entrevistas, que é aquele ping-pong. A gente fala alguma coisa, algum tema, algum nome, etc. E o entrevistado, de forma muito rápida e objetiva, fala o que ele pensa sobre esse assunto. Vou falar aqui algumas coisas, vereador, e essa vai ser a dinâmica. O senhor, em rápidas palavras, me diz o que vem à cabeça e o que o senhor pensa sobre esse assunto. Vamos lá. Lagoa da Pampulha. Lagoa da Pampulha ficou muito tempo desleixada, continua, infelizmente, com essas empresas que não resolvem o problema, só gastam do dinheiro público e a gente precisa, de fato, de uma renovação política para melhorar esse caos. Contrato com as empresas de ônibus. Vamos fiscalizar todos os contratos das empresas de ônibus, esses que já estão em vigência e o próximo vai ser elaborado em 2028, para que a população de Belo Horizonte seja beneficiada e não os empresários das empresas de ônibus. Prefeito Fuad Noman.
Prefeito reeleito, espero que ele, diferente do primeiro mandato dele, ele esteja preparado para trabalhar nesse segundo mandato, nessa segunda oportunidade que o povo de Belo Horizonte deu para ele de ser o prefeito aqui da nossa capital, e ele pode contar comigo naquilo que tiver de bom para Belo Horizonte, mas ele pode ter certeza que ele vai ter um vereador que vai fiscalizar tudo aquilo que ele assinar. Presidente Lula. Maior bandido da história desse país. Esse é o entrevistado de hoje, que está abrindo a nossa série. É Pablo Almeida, do PL, vereador mais votado aqui em Belo Horizonte, teve quase 40 mil votos. Vereador, muito obrigado pela sua presença e boa sorte no seu mandato na Câmara. Obrigado, Edson. Obrigado a toda a audiência da Itatiaia.